Sexta-feira, 19 de agosto, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Sábado pode ter registro da menor temperatura do ano em Santa Catarina. Mais de 40 unidades de saúde de Blumenau abrem neste sábado, no dia D da vacinação. Tribunal Regional do Trabalho debate com deputados ações para combater o trabalho infantil. Evento que reúne vários segmentos da produção artística cultural da região volta a ser realizado de forma presencial neste final de semana. Estes e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Prepare-se porque amanhã pode ser registrada a menor temperatura do ano no estado e aqui em Blumenau. A previsão é que na Serra Catarinense a mínima possa chegar a menos 7 graus. A previsão também é de formação de geadas em várias regiões de Santa Catarina. Confira agora a previsão do tempo para Blumenau com meteorologia do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. No final de semana, vamos seguir com a condição de mais tempo firme, principalmente no sábado. O sábado começa o dia com ensolarado, gradativamente no decorrer do sábado a circulação marítima ela vai voltando a atuar sobre a nossa região, então vamos ter um aumento da nebulosidade, principalmente entre a tarde e a noite do sábado. Com relação às temperaturas, o amanhecer do sábado vai ter a sensação de frio, as mínimas variam entre 7 e 9 graus e a máxima na tarde do sábado fica em torno dos 18 a 19 graus aqui sobre a nossa região. Para o domingo, a circulação marítima ela ganha um pouco mais de intensidade, então vamos ter mais presença de nuvens no decorrer do domingo. Inclusive, no final do domingo, não se descarta algum chuvisco em pontos isolados aqui da região do Vale do Itajaí. Com relação às temperaturas no domingo, a mínima fica em torno entre 11 e 13 graus e a máxima à tarde fica em torno dos 20 graus aqui sobre a nossa região. E para o início da próxima semana, vamos continuar ainda com a atuação da circulação marítima, mantendo a presença da nebulosidade e condição para chuvisco, principalmente nos extremos do dia. Com a previsão do tempo, Gabriel Cassol, meteorologista do Alerta Blue da Prefeitura Municipal de Blumenau. Motoristas que trafegam pela rua João Pessoa, no bairro Velha, devem ficar atentos à alteração no trânsito na manhã deste sábado. Um trecho da via, na altura do número 2500, vai funcionar em meia pista. A medida é para a limpeza da fachada de uma empresa. O serviço será realizado entre 8 da manhã e meio-dia. Unidades de saúde abrem amanhã para o dia D da vacinação contra poliomielite e multivacinação. Em Blumenau são mais de 40 unidades de saúde que estarão aplicando doses para várias doenças. Os ambulatórios gerais e cerca de 30 unidades Estratégia Saúde da Família, que têm salas de vacinação, farão o dia D de vacinação neste sábado, entre 8 e 17 horas. Serão aplicadas a vacina contra a poliomielite para crianças entre 1 e menores de 5 anos, além da vacina contra a gripe, Covid-19 e outras doenças. Aproximadamente 350 servidores da Secretaria de Promoção da Saúde farão parte da ação, que pretende ampliar a cobertura vacinal da cidade. As regiões que possuem salas de vacinação ativas são Badenfurt, Centro, Escola Agrícola, Fortaleza, Garcia, Itoupavas e Velha. Após 2 anos sem a realização na forma presencial, o coletivo Colmeia volta a acontecer no Teatro Carlos Gomes nesse final de semana. O evento reúne vários segmentos da produção artística cultural de Blumenau e região. A pluralidade da arte se encontra neste fim de semana em Blumenau. A 9ª edição do Colmeia acontece no sábado e domingo, dias 20 e 21, no Teatro Carlos Gomes. A expectativa é bastante grande, afinal foram 2 anos sendo realizado no formato online e agora volta a encontrar o público que estava com saudade desse movimento cultural. Organizado pelo coletivo Colmeia, o evento reúne atrações como música, dança, artes visuais,
hip hop, literatura, cinema, música eletrônica, teatro e oficinas. E tudo isso de graça para o público que quiser compartilhar dessa experiência. É uma grande celebração à coletividade e à arte. De acordo com o coletivo, os últimos meses têm sido de muito trabalho, construindo esse momento especial de reencontro e explosão de arte e cultura. O Colmeia, coletivo laboral multicultural de experimentações e intervenções artísticas, é composto por pessoas de vários segmentos da produção artística e cultural de Blumenau e região. A busca desse movimento é integrar artistas de diversos segmentos e linguagens, além de fomentar a arte e ampliar a rede de contatos entre artistas, público, equipamentos e instituições culturais. Mais informações você encontra nas redes sociais @Coletivo Colmeia. A seguir o nosso bloco de entrevistas, a gente volta já já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 boxes, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Você que tem uma indústria ou comércio, sabia que agora reduzir o valor da sua conta de energia ficou mais fácil e seguro? E ainda dá para consumir energia de forma sustentável. Você pode entrar para o mercado livre de energia com a Celesc, ou investir em mini geração distribuída com usinas solares e ajudar a preservar o meio ambiente. Diminua seus custos aumentando os resultados do seu negócio. A Celesc é sua parceira. É energia, economia e muita oportunidade. Venha fazer parte da maior feira da indústria têxtil das Américas. 4 dias de imersão em um evento 100% presencial. Febratex 2022, a Feira da Tecnologia e Inovação. De 23 a 26 de agosto, no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Faça sua inscrição gratuita em febratex.com.br e não esqueça de levar a sua credencial impressa. Já ficou sabendo da novidade? A Câmara Municipal de Blumenau tem um novo site. Agora está ainda mais fácil encontrar notícias e informações do seu interesse pelo portal do Poder Legislativo. Mais interatividade, modernidade e ainda mais transparência para o cidadão. Acesse camarablu.sc.gov.br e fique por dentro das notícias do Legislativo e do trabalho dos vereadores. Câmara Municipal de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo agora o espaço tradicional da nossa entrevista do dia. Nesta sexta-feira, eu estou recebendo o professor, jornalista e radialista Arnaldo Zimmermann para conversar com a gente. Arnaldo, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Jorge, é uma satisfação estar aqui com você e aqui os amigos da TV Galega. Bom, a gente sempre traz amigos da imprensa, pessoas que trabalham com a comunicação, para contar um pouco da história, né, dessa importância que é fazer comunicação em Blumenau e aqui na nossa região. Então eu queria ver da possibilidade de você resumir a sua história, da chegada no rádio, a chegada em Blumenau, né, até chegar ao jornalismo, a formação em jornalismo e a profissão de professor. Resumir sempre é difícil, porque as memórias... Ainda mais uma história tão longa, né? E a memória, ela faz suscitar novas lembranças, né? Você lembra de novos detalhes e tudo mais. Bom, você me conheceu quando eu cheguei em Blumenau, né? Você foi um dos primeiros aqui, porque eu vim trabalhar com você numa emissora, na antiga Rádio Blumenau ainda. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha lá menos de 1 ano de rádio em Rio do Sul. E é curioso, porque pela idade, eu comecei em rádio com 16 anos, cheguei aqui ainda um pouquinho antes de completar 17. Muita gente não sabia, né? Porque grandão, voz grave, né? Acho que você é mais velho. Mas eu comecei naquele rádio FM, que é o rádio FM dos anos 80.
era um rádio mais divertido, né? Era tudo nesse estilo do rádio musical jovem e tal. Então, você adolescente, a paixão pelo rádio é pela música e por aquele estilo de comunicação mais jovial. Aí vim para o rádio AM, passei por outras rádios AM, que foi muito importante para quem era jovem de ingressar no jornalismo de rádio. Então, assim, cheguei em Blumenau cedinho, né? Lá em 86, né? Troquei uma cidade menor por outra maior do Vale e saí dessa parte musical para a parte do jornalismo, depois para a parte comunitária. Quem é que não lembra do programa Na Boca do Povo, nos anos 90, né? Quando eu apresentava, que era a participação do ouvinte e tudo mais. E depois, com tudo isso, eu não sosseguei, né? Nessa questão só de ficar fazendo rádio, resolvi lecionar, resolvi estudar mais, já tinha uma graduação em letras, fiz uma especialização em publicidade e propaganda, optei em continuar pelo jornalismo e fiz graduação em jornalismo, fiz mestrado em jornalismo, agora estou terminando, mais uns 2 meses, estou terminando doutorado em jornalismo pela Universidade Federal. E nesses últimos 20 e poucos anos, leciono nos cursos de jornalismo e de publicidade aqui na região. Mas tentei casar essa questão do rádio, do jornalismo com a docência também. O rádio fez parte intensa na tua vida, né? Foi a minha escola inicial, né? Exatamente. E agora você está no jornalismo digital, através de um portal de notícias. Como é que é essa nova experiência, esse novo desafio? Eu escrevo, né, tanto como editor-chefe, como escrevendo também para o portal Auditório aqui da cidade, é novo, né, iniciado há poucos meses, mas a gente tem tentado cobrir um pouco o Médio Vale, e aí que eu vejo um desafio maior do que exatamente o fato de escrever, porque no rádio a gente já vinha escrevendo um pouco também, abastecendo o site de notícia, né? Então você fica com aquela linguagem de áudio na cabeça, né? A palavra falada na cabeça sai do microfone, onde eu fiquei nos últimos anos na região aqui de Timbó, Indaial, Pomerode, e você sai dali e vai postar as notícias, parece que é tudo palavra falada e você escreve como se estivesse falando, daqui a pouco você precisa se reorganizar e saber que, opa, aqui é um leitor, não é um ouvinte, né? No máximo é um ouvinte internauta, né? Que também está acompanhando. Essa adaptação para o escrito, né? E você trabalhar essa conjugação com imagem, trabalhar com vídeos, trabalhar às vezes com infográfico, com tabelas, uma leitura diferente, é realmente um novo desafio. Mas quando eu falo esse desafio aqui do Médio Vale, não é tão simples cobrir mais municípios, né? Por incrível que pareça, o nosso Vale do Itajaí, especialmente aqui o Médio Vale, ele não tem essa coisa homogênea, como por exemplo uma região que eu conheço também, que é o Alto Vale. É como se o Alto Vale fosse todas as cidades, fossem tudo um município só. Todo mundo é de Rio do Sul, é Ituporanga, é Lontras, é quase igual. Aqui não, Blumenau é Blumenau. Timbó é Timbó, Indaial é Indaial. Cada um é uma fortaleza isolada. Então você cobrir os assuntos requer também você ter um conhecimento a respeito. E eu só estou fazendo isso, me aventurei, porque eu trabalhei nesses municípios na região e moro em Blumenau, nunca deixei de morar aqui, por você conhecer a rua, por você conhecer o detalhe, conhecer até a pessoa que mora lá, o açougue lá perto. E aí, esse detalhe faz a diferença, que não é só a prática profissional da escrita, é às vezes a maneira que você conta a história, que você leva isso para o internauta para gerar uma certa familiaridade. Eu vejo esse como um desafio maior até do que a própria atividade técnica da escrita em si, né? E no meio disso tudo ainda veio a atração pela política, Arnaldo. Como é que foi isso, né? Você chegou a se eleger através do rádio, né? Como é que foi essa fase aí na tua vida? Olha, um tempo atrás a gente fazia até umas pesquisas aí de opinião para saber como é que as pessoas me conheciam nos tempos lá que eu era candidato, lá em década de 90 e anos 2000, para saber como que as pessoas me conheciam. Me dava um alívio, eu ficava feliz quando o resultado dava: conhece o Arnaldo? Conhece o Arnaldo? Sim ou não? Não conhece? Ok. Conhece da onde? Quando aparecia o rádio em primeiro lugar, disparado, me dava um alívio. Aí quando a política aparecia mais embaixo. Quer dizer, por mais que eu tenha sido vereador em Blumenau, tenha sido candidato a prefeito, né, e disputei algumas eleições no passado, ainda as pessoas lembravam mais de mim do rádio do que da política. Muita gente nem sabia que eu era da política, né? Essa conjunção é um negócio curioso. Eu acho que eu não aprendi totalmente a trabalhar as duas coisas juntos. Eu tive meus erros, os tropeços nisso, né? Especialmente quando eu era vereador, lá nos anos 90, e eu mantinha um programa de rádio, sempre ali mais perto do meio-dia, né? Na Boca do Povo, a Voz do Povo,
naquele estilo, e às vezes eu não conseguia separar totalmente aquilo, né? O que outros grandes comunicadores pelo país aprenderam, né, com mais facilidade. Por quê? Por que eu me meti na política na época? Atendia a comunidade, não só fazia jornalismo, como ia lá fazer uma matéria no bairro, as pessoas reclamavam, ia lá ver o problema, você vai se envolvendo, daqui a pouco ajuda a gente. Você já sentiu o que é isso, né? A TV, o rádio. Ajuda a gente, nós estamos com esse problema aqui, o buraco está uma cratera. Mas abriu quando? Abriu? Não, já estamos há 6 meses aqui, já caiu um carro dentro, já uma criança se machucou. Eu fui aquele profissional que acabava me envolvendo. O que chamam nos Estados Unidos o public journalism, ou o civic journalism, que é esse jornalismo cívico, aqui em Portugal, Europa, o jornalismo público, que é onde você busca um engajamento. Você engaja o seu programa, aquele espaço, cria um engajamento com a comunidade, que é diferente do jornalismo comunitário, né, que é feito pela comunidade. Você cria um engajamento e você começa a virar um torcedor daquela comunidade. Um jornalista ou radialista pode ser parcial, não? É para defender um problema da comunidade? Aí você pode ser parcial. Você não só pode ser parcial a favor do político A ou do político B, mas a favor daquele problema sim. E foi uma mentalidade que eu criei na época e que sem querer meio que deu certo, e as pessoas começaram, tu tem que ser candidato, tu tem que ser o nosso. Aí eu me meti na política na época, né, no bom sentido, acabei me elegendo, foi legal na época e tudo mais, mas isso foi nos anos 90 que eu tive mandato, há muito tempo que eu não sou candidato, né? Bom, por falar em política, a gente vive esse momento hoje aqui, né? E uma coisa assim que vem é o poder da comunicação e a política, né? Você acredita que hoje um comunicador do rádio teria condições de se eleger pelo veículo que ele representa, como por exemplo na sua época, apresentando a Boca do Povo, ao meio-dia, que teve uma audiência e marcou época no rádio aqui em Blumenau, você teve essa condição. Isso se repetiria hoje? Eu acho que está cada vez mais difícil. Uma pela pulverização da audiência no próprio rádio. Agora as rádios AM aqui, por exemplo, estão migrando para FM. A televisão, temos mais TVs e tem mais oferta, né, de TV. A própria TV Galega, ela foi criada no meu primeiro ano de mandato de vereador. Quando eu me elegi não tinha. Já não tinha. Em 96 eu me elegi, ela foi criada em 97. Né, fui um dos primeiros aqui a ser entrevistado, lembro ainda. Mas assim, nós tínhamos o quê? Você tinha um jornal na cidade, alguns jornais de bairro e tal, e tinha 5 AMs, na época 5, 6 FM, 5 FM só, acho que nem tínhamos a sexta ainda. E as FMs tocavam música, a parte falada ficava no rádio AM. A televisão não tinha exatamente, a televisão era uma coisa mais engessada, né? Não tinha essa coisa de comunicador de TV, né? Era aquele noticiarista, tipo o amigo Ademir Gili, que apresentava lá o Jornal das 7, né? E depois o RBS Notícias lá apresentava aquele antigo, aquela coisa só de bancada, mais formal, com TP. Então isso não projetava ninguém. Aliás, o que eu fiz na Boca do Povo, eu recebi dos nossos colegas muitas críticas na época, porque o pessoal, qual era a nossa escola nos anos 80? Era aquele jornal lido, né? Eu apresentei com o saudoso Virgílio Léo durante vários anos, o Grande Jornal do Ar, Grande Jornal da Nereu, cada um com uma lauda, eu era do jornalismo, a gente redigia, e você apresentava aquilo ali lendo, né? 12 horas e 2 minutos, 12 e 2. E aí você ia aquela coisa, né? O presidente da República, o prefeito de Blumenau, você não fugiu uma linha. A partir do momento, com a redemocratização, com essa mudança, a gente resolveu lá, na antiga Rádio Globo aqui, fazer esse programa atendendo a população, como eu falei. Isso gerou algo que gerou identificação com a população. Só que não basta só ter muita audiência. Nós tivemos aqui comunicadores com uma grande audiência da rádio e programa e fizeram uma mixaria de voto. Porque daí tem a credibilidade também de quem está apresentando, tem a questão do envolvimento. Então não é fácil. Tanto é que somos poucos na história, né? Vereador que se elegeu exclusivamente do rádio em Blumenau, se pegar o de meio de comunicação, nos últimos 40, 50 anos, eu acho que eu sou o único vivo. O Sestrenho, o Neneco, que seriam outros já falecidos, e aí nós temos vários que vieram do rádio e tudo mais, né? Tem o Napoleão e Esmatal, mas é o rádio, a TV como um acessório. Eles tinham, o canhão deles era outra vivência, né?
É um trabalho realizado na comunidade. Exatamente, eles tinham, dá para ver pelo mapa das urnas, né, onde que faziam voto, né? Sim. Agora, exclusivamente do meio de comunicação, eu digo que está cada vez mais difícil, né? Talvez os nossos próprios portais de notícias, tudo isso, eles acabam tirando uma parcela também dessa audiência dos meios convencionais. Isso é. Falando nisso, né? Jornalismo e política, como é que você vê essa questão, esse relacionamento na imprensa aqui da região, que você conhece muito bem? Você é professor da aula de comunicação, né? Como é que se trata isso? A gente trata isso na universidade de uma forma, mas a realidade ali, como é que é? Como é que tu enxerga essa realidade? É até interessante, você lembra bem, e você também estudou as disciplinas, né, que a gente também estudou, realidade regional em comunicação, sim, as visitas nos veículos, né, eu também já lecionei isso, levando. Quando a gente leva o pessoal para os veículos, né, muitas vezes os próprios editores-chefes dizem, aqui até os andares são separados, o setor comercial, editorial não se mistura. Mesmo que esteja sendo sincero, né, querendo falar a verdade, a gente sabe que depois na prática não é bem assim também, né? A gente sabe que não só a política, né, mas a empresa, tudo mais, como é que você vai ter uma denúncia sobre aquilo, o tratamento ele é um pouco diferente, para alguns mais, para outros menos. Tem aqueles que são 100% chapa branca e aqueles que disfarçam mais, né, que conseguem pelo menos, vamos ter um pouquinho de esforço, mas não vamos esconder nada também. Eu posso dizer que nas cidades menores essa vinculação é muito maior, ela é uma coisa totalmente pegajosa. Cidades menores da região não é só com o poder público em si, às vezes é fulanizado, né? É o fulano, o vereador. Determinado político. Não pode falar mal daquele deputado, porque aquele é o que ajuda aqui, aquele ali, o vereador tal, esse aqui não pode ser convidado para a entrevista, aquele ali. Então você tem assim, uma série de... Não que eu tenha passado por isso, eu presenciei, porque para onde eu fui, eu sempre tive uma certa liberdade editorial, justamente me convidavam sabendo que... Mas existe. Mas existe, a gente observa, né, algumas coisas. E em Blumenau, como é mais plural, é maior, tem mais veículos de comunicação, então aquele que se presta a ser 100% chapa branca, porque é normal você ter o recurso à verba da prefeitura, da Câmara, da Assembleia, do governo do Estado, e são anunciantes, né, como as empresas são. Agora, aquele que só tenta prestar um serviço do sim senhor, ele vai sofrer com a audiência, com a tiragem do jornal impresso, com os acessos no portal, porque os concorrentes vão ser mais flexíveis. Então ele tem que se mexer mais. Mas assim, ainda existe uma vinculação assim meio, eu não vou dizer perigosa, é meio pegajosa, né? É verdade. Bom, falar um pouquinho dos fatos da semana, ainda mantendo a política aqui na nossa pauta. Que é um dos assuntos, né? É o assunto atual, né? Aliás, se vir as pautas, é só política, né? Na segunda-feira terminou o prazo do registro de candidaturas. Blumenau tem 2 candidatos ao governo do estado, 1 candidato a vice-governador, 15 a deputado federal, 28 a deputado estadual. É um número já dentro do esperado, na tua opinião? O 28 já é um exagero, assim, né? Eu estava contando um pouco menos, né? A gente vai atualizando, tomara que não apareça mais, né? Mas a gente tinha contado a semana passada 21, daí vimos que aumentou, porque tem partido menor, às vezes que lança 2, 3, aí Blumenau acaba sendo uma cidade de, como é que a gente vai usar um termo aqui, de preenchimento de voto, porque como não tem mais coligação para deputado, cada um lança o seu, a tendência é que tivesse mais candidatos mesmo, como a gente viu para vereador na última. Mas aí Blumenau acaba sendo mais um preenchimento, né, de um saco vazio, você preenche, aí tem partido que lança 2, 3 e sabe que daqueles ali ninguém vai se eleger, que é muito difícil, mas vai ajudar a eleger o cara de Criciúma, o cara de Chapecó, o cara de Joinville. Claro, todo mundo está correndo um risco, mas o mais sensato é que lançasse 1 ou 2 a estadual, 1 a federal, que maneirasse mais. Aí as chances reduzem. E Blumenau, gente, Blumenau não é bairrista. Blumenau não é bairrista como é a região de Criciúma, o sul do estado. Não é como Lages. Não é como Chapecó, como a região oeste. Aliás, a Lages não fala em cidade. Nessas regiões, eu também conheci muito estado rodando. Até trabalhei no oeste, lá em rádio também, mas quando eu estava no governo do estado eu rodei muito, né? E a gente vai conversando, sou muito observador e tal. O norte mesmo, a região de Joinville, você vê que tinha um tempo Joinville a região elegia de carrada, assim, né?
Então, aqui é uma das regiões menos bairristas que tem, né? O pessoal às vezes teve uma época aqui um certo salto alto, assim, que é perigoso, que não é bairrista. Salto a dizer, nós não precisamos do governo do estado, não precisamos do governo federal. Isso no passado teve esse discurso que hoje, felizmente, não existe mais. Mas o voto aqui, sempre todo mundo buscou muito voto aqui. E a gente olha isso nos números também. E aí lançar essa quantidade de candidato está ajudando só a servir as legendas, não é? Então é complicado. A gente olha esses 28 e vê que a chance de você ter 3, manter sempre aquela média de 3, a gente tem tido 3 deputados estaduais nas últimas eleições, que com esforço talvez a gente consiga manter o número de cadeiras, não os mesmos talvez, mas 3, os mesmos não dá, né, porque é outra conta, mas talvez 3, 4. Federal, que a gente ficou sem nenhum, talvez haja a chance de eleger uma ou duas vagas nessa, talvez melhore um pouquinho. Mas é um risco que os partidos estão fazendo, lançando tanto. A governo a gente viu na última eleição que também tivemos um candidato a governador, 2 a vice, e a votação deles aqui não mudava em nada. Não é? Diferente quando a gente pega o fulano lá de Lages, fulano de Chapecó, você olha a votação que ele faz no estado, quando ele é candidato a senador ou candidato a governador, você vai lá, abre a urna, olha lá na cidade dele. Se ele fez 20% em todo o estado, na cidade dele, a região, ele fez 50%, fez 60%, fez 70%. Em Blumenau não acontece isso. O cara não estoura em voto aqui. Ele faz a mesma média daqui no estado. É como se o Blumenense ignorasse que ele é daqui às vezes. Acho que a última vez que teve um fenômeno desse foi com o Wilson Clanubin lá em 1990, né? Lá em 1990, que foi ele prefeito para governador. E nem era daqui, né? Mas tinha sido prefeito aqui, mas ainda tinha um pouco disso. Depois pulverizou. Agora, o que a gente acha ali nessa questão da majoritária, o que pega esse ano não é tanto essa questão regional, é a questão nacional, né, do alinhamento nacional. De que lado você está? Você está do lado desse presidente ou daquele presidente, né? É verdade. Arnaldo, para a gente fechar a nossa conversa, um assunto um pouco mais leve. E nem tanto. Nem BEC, nem Metropolitano. Conseguimos, enfim, municipalizar o complexo esportivo do SESI, mas continuamos sem time na primeira divisão do futebol catarinense. Não dá mais para perguntar por que o futebol não dá certo. Eu talvez passei uma sugestão no tempo que eu não vivi. Já deve ter feito, você lida mais com esporte do que eu, até, e talvez já muita gente já deve ter dado essa sugestão, deve ser algo, não vou falar nada novo. Aquele campeonato municipal que existia aqui nas décadas de 40, 50, sim, até 60, né? Campeonato forte. Amazonense contra o Olímpico, contra tal. Então, tinha uma torcida, e assim, eu falo com os mais velhos, que estão bem idosos hoje, e eram jovens e crianças na época, né? Porque a memória que a gente tem. Eles falam como era legal ir lá no Garcia, torcer para Amazonense, como era legal tudo aquilo. Talvez uma forma de reerguer, começar do zero, devagarinho, tal, fosse usar o SESI até para embora o SESI é muito frio, né, muito distante, né, tem que ser mais modelo arena, né, mas para um campeonato municipal, voltar a ter embora tenha, né, do futebol amador, mas voltar a um campeonato municipal de futebol profissional, além do amador, né. Talvez seja uma forma dos clubes começarem, e aí desses clubes, como existiam todos aqueles que tiveram destaque e chegaram a jogar primeira divisão ou segunda estadual, talvez ali surja de novo. Mas o próprio, claro, o Metropolitano e BEC, apesar do insucesso, um na C, outro manter na B, ainda seriam aqueles que teriam uma chance de se reerguer. E talvez no meio de tudo isso houvesse uma chance maior. Mas tem aquilo que eu notei quando eu cheguei em Blumenau. Eu vim de Rio do Sul, o Rio do Sul não tem mais time de futebol, né? Do Juventus, do Atlético, não tem. Tem um belo estádio, um dos melhores gramados do estado, tudo. Mas uma coisa que eu notava lá é que o Alto Vale todo torcia para o Juventus de Rio do Sul, que depois era Rio do Sul. Eu ia no estádio lá, né? O pessoal vinha dos municípios todos para torcer para o time. O Metropolitano veio com essa ideia, tanto é que pelo nome, né? Pelo nome era... O pessoal de Indaial, de Timbó, de tudo, ignoram o Metropolitano, ignoram o time daqui, infelizmente. E Gaspar ainda puxa um pouquinho mais. Mas precisaríamos de uma torcida regional, como acontece com o Criciúma e com a Chapecoense. Aí quem sabe, né? Aí teria gente, teria torcedor, teria sócio-torcedor, teria ingresso, teria movimentação, com dinheiro, torcida, joga o clube para cima, né? Arnaldo, obrigado pela sua participação. A satisfação, eu que agradeço.
E aqui nós vamos encerrando a edição desta sexta-feira do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 horas da noite. Desejamos a você uma ótima noite, um maravilhoso final de semana, mais frio esse final de semana. Divirta-se com responsabilidade, segunda a gente está de volta. Até lá.